Boa noite a todos. Vamos hoje para mais uma aula de cálculo 1, cálculo aplicado ao curso de agronomia, onde nós iremos trabalhar atividades de resolução de questões de funções, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Essa atividade já está postada lá no Classroom e também no WhatsApp de vocês. Então, vamos compartilhar aqui a tela para que vocês possam acompanhar. E qualquer dúvida, já sabem, de ligar o microfone, perguntar, que eu estou vendo vocês tanto aqui pelo computador quanto aqui o celular, tudo bem? Então, vamos aqui para a nossa apresentação. Tá todo mundo enxergando a lista de questões aí, gente? Sim, professor. Sim. Sim, né? Então, gente, essa lista de questões, ela é uma lista de questões básicas, ao qual a gente necessita bastante de fatoração, produtos notáveis, pois quando a gente estiver estudando limites, essa necessidade, tá ok? Então, eu distribuí essa lista de questões aqui em 7 questões, tá? Os principais conteúdos que nós iremos precisar, e tenho certeza que vai ajudar bastante vocês no desenvolvimento da nossa disciplina. Bem, gente, a nossa primeira questão, ela é baseada na ideia de produtos notáveis, tá bom? Gente, é fundamental e necessário que vocês saibam desenvolver produtos notáveis. Eu pergunto, vocês lembram quais produtos notáveis? Nós temos aqui o quadrado da soma de dois termos, aqui a gente comentou em aulas passadas. Nós temos o quadrado da diferença entre dois termos. Nós temos aqui o produto da soma pela diferença, que seria x mais y vezes x menos y. Nós temos o cubo da soma de dois termos e nós temos o cubo da diferença entre dois termos, tá ok? Tá dando para entender, não é? Aí eu pergunto a vocês, vocês lembram como é que eu desenvolvo isso daí? Sim ou não? É importante que vocês saibam isso daqui, pois a gente vai trabalhar a continuidade de função. E a continuidade de função, ela vai tornar-se uma função contínua quando eu tirar os pontos de objeção dessa função. Isso aí eu retiro através de expressões de produtos notáveis. Então, tá dando para enxergar a letra direitinho, tá, gente? Tá? Então, a primeira expressão é um quadrado da soma de dois termos. Se a gente tivesse muito tempo, a gente faria bem simplificado. Isso daqui seria nada mais nada menos do que x mais y vezes quem? X mais y. Então, a gente faria a distributiva em relação à adição, tá? Multiplicaria x por cada um dos termos, utilizando o jogo de sinais, tudo bem? Mas o quadrado da soma de dois termos é quem? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá ok? Lembraram disso daí, gente? Tá? É importante que vocês saibam desenvolver tanto o quadrado da soma como o quadrado da diferença, sendo que o quadrado da diferença de dois termos, o desenvolvimento é o mesmo, tá ok? Porém, os sinais serão alternados, como quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Gente, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Pode ser que vocês em algum momento tenham uma certa dúvida. O quadrado da soma de dois termos, ele é caracterizado como todos os termos positivos, ó, mais e mais, tá bom? E o quadrado da diferença de dois termos é caracterizado por uma distribuição do seu desenvolvimento em que os sinais são alternados.
mais, menos e mais, nessa ordem, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando eu começo com o quadrado do primeiro e finalizo com o quadrado do segundo. E todo e qualquer número real elevado ao quadrado, ele vai ser sempre positivo, tudo bem? O que difere, tá certo, um do outro é exatamente o sinal de mais, quando isso for um quadrado da soma, e um menos, sinais alternados, quando for um quadrado da diferença. E esse desenvolvimento aqui, gente, ele é chamado de trinômio quadrado perfeito. Trinômio, porque é uma soma de três termos, de três monômios, e quadrado perfeito, porque ele é originado, seja ele de um quadrado da soma ou de um quadrado da diferença. É importante que vocês consigam enxergar a volta disso daí, tá bom? Tá ok? E eu quero que vocês observem, se vocês estiverem acompanhando, eu queria que vocês anotassem isso daí, tá bom? E eu quero que vocês observem o quê? Olha só, a expressão x, deixa eu colocar aqui do lado, tá bom? Depois eu apago. A expressão x menos y ao quadrado é a mesma coisa de y menos x o quê? Ao quadrado. Tudo bem? Se eu desenvolver... Deixa eu apagar aqui. X menos x. Se eu se eu desenvolver cada um deles, tá ok? Se eu desenvolver cada um deles, eu vou obter a mesma expressão. Mas muito cuidado se isso aqui estiver dentro de uma raiz. Muito cuidado se isso aí estiver dentro da raiz. Isso aqui já não vai existir. Por quê? Por causa da consequência do módulo de um número, tudo bem? Então, se não tiver raiz, então eu posso desenvolver tranquilamente x menos y ao quadrado é a mesma coisa de y menos x ao quadrado. E uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Menos x menos y ao quadrado. Por favor, liguem os microfones. Isso é um quadrado da soma ou é um quadrado da diferença? Menos x menos y ao quadrado. É um quadrado da soma ou da diferença? Deixa eu olhar aqui uma pessoa, tá bom? Aleatoriamente, tá? Kelly Liz, por favor. Menos x menos y ao quadrado. É um quadrado da soma ou um quadrado da diferença? Não sei lhe dizer, professor. Olha só, o nosso amigo Henrique Vieira, ele falou que é um quadrado da soma. Saberia me dizer o porquê, Henrique? Olha só, isso é um quadrado da soma mesmo, você acertou. Por que que é um quadrado da soma? Mas, professor, isso aí não tem um sinal de menos? É exatamente esse detalhe aí que a gente tem que observar bastante, tá ok? Menos x menos y é a mesma coisa de quê? Vocês concordam que isso daqui é a mesma coisa de menos um vezes x mais y? Isso aqui tudo é elevado ao quadrado? Mudou alguma coisa? Não. Menos um vezes x, menos x. Menos um vezes y é quem? Menos y. O que é que eu tenho aqui? O produto de bases diferentes elevado ao mesmo expoente. Então, isso aqui é a mesma coisa de menos um ao quadrado, vezes quem? X mais y ao quadrado. Menos um ao quadrado, base negativa elevado ao expoente π, isso aqui vai ficar sendo 1. E 1 vezes quem? X mais y ao quadrado, que é o próprio que? X mais y ao quadrado. Então, gente, em relação a esses dois, eu quero finalizar, e vocês vão poder fazer um print, vão copiar, vai ser o quê? Sempre será um quadrado da soma quando os sinais forem todos iguais, ó, ou quando ambos são positivos, ou quando ambos vão ser o quê? Negativos. Será um quadrado da diferença quando os sinais forem alternados. Um é positivo e outro é o quê? Negativo. Ficou entendido, gente? Isso a gente vai trabalhar muito, a gente vai trabalhar bastante essa definição de produtos notáveis, tá ok? Deu para relembrar? Deu? Deu? Olha só, vamos para a terceira.
eu tenho x mais y vezes x menos y. Isso aqui é um produto da soma pela diferença. Se eu aplicar a distributiva aqui, eu vou encontrar x ao quadrado menos quem? Y ao quadrado, tá ok? Então, opa, quadrado, tá? X ao quadrado menos y ao quadrado. O produto da soma pela diferença de dois termos é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Também é muito importante, pois exatamente nós vamos ter limite de expressões ao qual eu vou ter que voltar. E eu vou ter que tirar o ponto de descontinuidade, que é exatamente caracterizado por isso daqui. Então, quando eu tenho ora uma expressão somando e ora subtraindo, então basta levar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, tá bom? Cubo da soma de dois termos e cubo da diferença. Vai seguir o mesmo padrão, mas só que ele é um pouquinho mais aprimorado, tá bom? Então, você, aí, se você quiser desenvolver, quem seria x mais y elevado a 3? Vocês concordam que é x mais y vezes x mais y ao quadrado? Produto de potência de mesma base. Conserva a base, soma quem? Os expoentes. 1 mais 2, 3. Então, ó, vai ficar x mais y vezes. O que é que eu tenho aqui? Quadrado da soma de dois termos. Então, você desenvolve, tá certo? Isso daqui. E você vai encontrar o desenvolvimento dele, tudo bem? Mas, como é que fica sendo o desenvolvimento do cubo da soma de dois termos? Cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais quem? Mais o cubo do segundo. Meu Deus, professor, não vou entender isso aí nunca. Vai, e eles têm uma característica. Já o cubo da diferença de dois termos, a mesma ideia, é igualzinho, só que os sinais agora passam a ser alternados, ó. Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Tudo bem? Gente, é necessário que a gente saiba isso daí, tá bom? O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Vejam lá no quadrado da soma. O primeiro termo aqui, ele é x. Então, está elevado a 2. Então, observa que o x, ele começa do valor do 2 até chegar em zero. Ó. 2, expoente 1, expoente 0. Sabendo que todo e qualquer número elevado a zero é igual a 1. A mesma forma aqui, ó. Enquanto que o segundo é y, ele começa do zero e chega no 2, ó. Y elevado a zero, que está aqui, ó. 1, 2. Então, enquanto um decresce, o outro cresce. Olha só o x, né? O primeiro termo. O expoente é 3, ó. 3, 2, 1 e 0. Enquanto o y é o segundo termo, então ele vai começar do zero até chegar em 3, ó. 0, 1, 2 e quem? E 3. Esses coeficientes aqui, eles saem lá do triângulo de Pascal, tá bom? E se tudo for positivo, todos os sinais são positivos. Se for negativo, os sinais são alternados. Começando aí sempre do positivo, ó. Mais, menos, mais, menos, tudo bem? Então, gente, isso aí foi uma revisão completa de produtos notáveis. Então, a primeira questão, eu pergunto a vocês, ficou muito simples. Qual a alternativa correta que a gente marca da primeira questão, gente? B. A alternativa correta da primeira questão é a letra B, tá bom? Eu tenho um quadrado da soma de dois termos, quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Por favor, nunca eleve x mais a ao quadrado, x ao quadrado mais a. Isso aqui só funciona se isso fosse uma multiplicação, tudo bem? Da mesma forma, o item C, ó, tá elevando cada um ao quadrado, conservando o sinal. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Esse aqui na letra D, faltou aqui, ó, mais, menos, aqui seria mais, não é? E aqui é 2ax, então aqui tem só 2x. E x menos a ao quadrado primeiro, menos 2ax, tá bom? Então, sem dúvida nenhuma, a questão de número 1, a alternativa correta é a letra B, tá bom? Então, gente,
Quero que vocês olhem aí a segunda questão, que também é baseada na primeira. Vou dar um tempinho, são exatamente 7h50, tá bom? 3 minutinhos para vocês responderem ela, tá bom? Estou aqui para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Professor, Oi. no caso, o valor positivo aí é 10, né? Letra B. Para falar a verdade, eu não estou sabendo a resposta ainda, não. Não. Mas você fez como? Desenvolveu o quadrado da soma? Sim, aí no caso aí, então fez a equação, né? X mais y ao quadrado, aí x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy, aí vem 60, x ao quadrado, aí 60 mais 2 igual, vezes 20, Uhum. 60, aí no vem, aí 60 mais 40 igual a 100, aí vem x mais y igual a raiz de 100, 10. Eu acho, né? É, a ideia é exatamente isso daí. Você achar essa expressão aí. Certo. Vamos fazer ela, vamos? Posso? Estou dando Beleza. uma olhada aqui. Olha só. Bora aqui. Gente, olha só o probleminha aqui que é baseado no conhecimento anterior. Deixa eu mudar aqui de cor para não confundir. Eu fiz que eu fazer agora de verde. Tá bom? Olha só. Seja x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 60. Qual é o valor positivo de x mais y, sabendo que x vezes y é igual a 20? Se você quisesse responder ela por sistema, não teria problema nenhum, só que ia dar muito trabalho. Você chamaria x de quem? 20 sobre y. Então, você pegaria essa expressão, substituiria aqui, daria um trabalho danado, tá bom? Mas a gente não quer isso daqui, tá bom? Então, vamos fazer como? Gente, eu posso apagar isso aqui? Vai estar atrapalhando aqui um pouquinho, tá? A gente já sabe o que é. Bom, alguém tem dúvida na primeira questão, gente? Tem? Desculpa, eu não fiz o comentário, mas, ó, é só desenvolver x mais a ao quadrado. Primeiro termo é x, segundo é a. Então, quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como lá, que é uma multiplicação, existe a propriedade comutativa, é quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e a gente marca a alternativa correta, letra B.
Tudo bem? Nessa segunda questão, gente, como ele quer x mais y, e ele deu uma ideia de x ao quadrado mais y ao quadrado, eu vou criar uma expressão que eu já conheço, que eu vou forçar que apareça tudo isso daqui. E é exatamente essa expressão aqui, ó, do quadrado da soma de dois termos. Olha só. Vai ser, ó, x mais y elevado a 2. Quadrado da soma de dois termos, ó. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado de quem? Do segundo. O que é que eu quero? X mais y. Então, ó, x mais y está aqui mais elevado ao quadrado, é igual. Gente, isso aqui é uma adição, tá certo? Na adição existe a propriedade comutativa. Então, eu vejo quanto é x ao quadrado mais y ao quadrado, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, ele já colocou aqui que é quanto? 60. Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, tá bom? Aqui, mais duas vezes, observa que aqui eu tenho x vezes y. E ele colocou x vezes y é igual a quanto? 20. Tudo bem? Então, foi só uma questão de aplicação dos produtos notáveis. Então, eu tenho x mais y ao quadrado é igual a 2 vezes 20, 40, mais 60, 100. Então, eu vou ter o quê? X mais y, como está elevado ao quadrado, ele vem aqui dentro da raiz. Raiz de quanto? De 100. Logo, x mais y, por isso que ele colocou o valor positivo de quem? De x mais y. Porque a raiz quadrada dentro dos reais é mais ou menos 100. Como ele só quer positivo, então x mais y vai ser igual a quanto? A 10. Para essa questão também eu marco letra A, B, tá bom? Você acertou, não é? Como foi colocado aí? Acertei, Beleza? né, professor? Beleza. Tranquilo, maravilha, tá bom? Deixa eu aqui, cadê meu mouse? Aqui. Gente, vocês querem responder a terceira questão? Façam aí a terceira questão, tá bom? Ou deixa aqui, vou apagar aqui, tá bom? Então, lembrando que vocês já estudaram isso aí um dia na vida de vocês, tá? A gente vai voltar a estudar tudo isso daí, mas uma aplicação diferente no estudo dos limites e derivadas. O bom daqui, gente, é a primeira vez que eu vou fazer isso, esse tipo de aula, que eu vou colocar para vocês um gráfico, que sempre eu faço uma coisa feia, tá, em sala de aula, mas hoje, nessa aula, eu já estou até imaginando como é que vocês vão conseguir enxergar a ideia de limite, derivada. Eu vou procurar umas animações que vai ficar muito melhor para vocês, tá bom? Ele quer que você simplifique essa expressão. Isso aí, gente, por exemplo, vocês vão ver exatamente essa expressão e vão ver assim, o limite quando x tende a 2, deixa eu ver, vamos dizer, x tende a zero, tá? E se aqui fosse função de uma variável, e colocava essa expressão, x3y menos 4xy3 sobre essa expressão. Aí você colocaria zero, isso aqui daria zero, zero em cima, zero embaixo, e daria zero sobre zero, que é uma indeterminação matemática. E aí eu teria que trabalhar para tirar o fator de indeterminação. É interessante, gente. Isso aí não está vendo isso aqui por acaso, não, tá bom? Mas cabe aí agora a gente dar uma olhada. Lembrar. 24 alunos na sala, que maravilha. Maria Caiula. Muito bem.
Estão conseguindo, gente? E aí, galera? Nada ainda, professor. Só mais um instante. Sim, sim. Estou disponível, viu, gente? Na hora que vocês quiserem, pode falar. Deu tempo, gente? Posso? Galera, vocês estão aí? Vamos lá. Gente, o que é fatorar? Fatorar significa transformar soma em uma multiplicação. Para quê? Para que a gente possa simplificar expressões, tá certo? Então, ó, por exemplo, se eu tenho assim, de maneira bem simples, 2 mais 4 dividido por 2. Eu jamais poderia cancelar 2 com 2, porque isso aqui é um o quê? É uma soma, tá bom? Até mesmo se eu cancelasse aqui, ficaria 4. E a resposta não é. Quanto é 2 mais 4? 6. 6 dividido por 2 é quanto? 3. Então, você ia cancelar e ia ficar 4. 4 nunca foi igual a 3. 4 é diferente de 3. Então, a ideia de fatorar é exatamente para que a gente possa transformar uma soma em uma multiplicação. Então, professor, como é que eu faço? É claro que esse exemplo é um exemplo bem simples, mas seria 2 mais 4 dividido por 2.
O 2 é um fator comum, então dizemos que ele coloca em evidência. Qual é o valor que eu multiplico por 2 que daria o próprio 2? 1. Qual é o valor que eu multiplico por 2 que daria 4? 2. E aí, dividido por quanto? Por 2. Observa que eu transformei uma soma em uma multiplicação. Eu posso cancelar agora 2 com 2 e a resposta é 1 mais 2, que é quanto? 3. Agora sim, eu tenho uma expressão correta. 2 mais 4, 6. Dividido por 2 é quanto? 3. Então, a ideia inicial da fatoração é exatamente essa. Mas nós temos a fatoração pela colocação do fator comum em evidência, que seria, por exemplo, xy mais x. Tá? Isso aqui é pela colocação do fator comum. É comum em ambas as parcelas. Então, a gente coloca o x em evidência. E a ideia de fatoração é como se fosse uma complementação, tá ok? Então, qual é o valor que eu multiplico por x, que seria xy? Y. Mais, qual é o valor que eu multiplicaria por x, que daria o próprio x? 1. Então, observa que eu transformei uma soma em um produto, tá? Então, nós temos a fatoração por agrupamento, tá certo? Onde eu vou fatorar duas vezes. É o caso aqui desse tipo de fatoração, se eu fosse desenvolver, tá bom? Eu teria uma fatoração por agrupamento. E tem duas especiais, tá bom? Que é exatamente o quê? A expressão x elevado a 3 mais y elevado a 3 e a expressão x elevado a 3 menos y elevado a quem? A 3. A soma de dois cubos e a diferença de dois cubos. Alguém está no bate-papo? Professor, minha internet caiu. O que é para fazer, por favor? Nós estamos resolvendo a terceira questão nesse momento, tá bom? Tudo bem? Professor Mano, desculpa a demora, mas minha internet caiu. Tudo bem, gente, nós estamos resolvendo aqui a nossa lista de questões, tá bom? E lembrar para vocês, gente, que nós temos o quê? Que x ao quadrado menos y ao quadrado, uma diferença de dois quadrados, observa que fica um produto da soma pela diferença, que isso aqui também, além de ser um produto notável, é uma fatoração. Porque observa que eu estou saindo de uma soma. Ah, professor, isso aqui não é menos? Não. A gente enxerga a subtração e a soma como sendo uma soma, tá bom? Então, observa que eu transformo a soma num produto de dois termos. Então, eu estou fatorando, tá ok? Então, gente, como é que fica a fatoração da soma de dois cubos, tá bom? Ele confunde muito com o quadrado, com o cubo da soma de dois termos, tá bom, gente? Então, deixa eu colocar aqui para vocês fazerem a comparação de um com o outro, tá bom? Se vocês tiverem um tempinho, eu peço até que vocês consigam chegar como é o desenvolvimento. Ó, o que é que você faz? Você desenvolve isso daqui e isola tudo isso daqui. Aí fica x3 mais y3 e joga esses termos para o lado do primeiro membro. x3 menos y3, joga esses dois do meio para cá e você chega na expressão esperada, tudo bem? Então, quem é x3 mais y3, tá? Deixa eu colocar, tá em vermelho, vai ser o primeiro mais o segundo, tudo bem? E agora, os sinais passam a ser alternados. Quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo, e não duas vezes. Mais quem? Mais o quadrado do segundo, tudo bem? Então, lembra desse detalhe. Soma de dois cubos, soma o primeiro com o segundo, vezes quadrado primeiro, menos o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Já o cubo dá a diferença de dois cubos, então está subtraindo, então x menos y. Agora sim, todo mundo vai ser positivo. Quadrado primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá, gente? Então, eu queria muito que vocês observassem esse tipo de fatoração que a gente vai utilizar bastante. Deixa eu colocar aqui x vezes x mais 1, tá bom? Então, baseado nisso que nós acabamos de fazer, nós iremos resolver a nossa questão de número 3, tá bom? Gente, qualquer coisa, me interrompa, tá bom? Essa questão, ela precisa de um pouco mais de atenção de vocês, tá bom? Então, galera, o que é que nós iremos fazer aqui no numerador e no
denominador, tá bom? Nós iremos utilizar uma fatoração, tá bom? Pela colocação do fator comum em evidência, iremos utilizar a soma ou a diferença de dois cubos, tá bom? Tá parecendo que vai ser a diferença pelo sinal, tá bom? Então, toda vez que eu tiver uma expressão como essa, em forma de potência, o fator comum é aquele de menor expoente. Então, entre x3 e o x, eu vou colocar aqui em evidência o x, tá bom? Entre o y e o y3, eu vou colocar em evidência quem? O y, tá bom? Então, qual é o valor que eu multiplico por xy? Que eu vou ter x elevado a 3 vezes y. Vamos ter a ideia de complementação. X, para se transformar em x3, eu multiplico por x elevado a quanto? A 2. E o y já tem. Vocês estão enxergando que xy vezes x ao quadrado é a mesma coisa de x elevado a 3y? X vezes x2, x3y, menos xy, para que seja 4x elevado a 3, xy elevado a 3, então complementa com 4. O x aqui já tem x, não precisa. E o y, para se transformar em y3, eu multiplico por y elevado a quanto? A 2. Sim ou não, gente? Sim ou não? Tá tudo ok. Oh, meu Deus do céu. Professor, Oi. explica mais devagar aí, por favor. Tudo bem. Vamos lá. Olha só. Tá dando para enxergar direitinho o item, não tá? Olha só. O que foi que nós fizemos aqui? No numerador, eu coloquei o fator comum em evidência. Toda vez que eu tiver uma potência, uma expressão na forma de potência, o meu fator comum será aquele de menor expoente, porque eu irei aplicar a propriedade das potências do produto de potência de mesma base. Eu conservo a base, então x elevado a 2 vezes x elevado a 3. Conserva a base e soma quem? Os expoentes. 2 mais 3 é quanto? 5. Então, toda vez que eu tiver... Isso aqui não precisa nem estar só para recordar. Toda vez que eu tiver uma fatoração pela colocação do fator comum em evidência na forma de potência, o fator comum é aquele de menor expoente, tá bom? Então, nós temos aqui expressões em função de x e de y, tá? Então, entre x e y, eu pego de menor expoente. Tem o x elevado a 3 e tem o x. Então, eu pego o x. Entre o y e o y elevado a 3, eu pego quem? O y, tá bom? Então, ó, o meu fator comum é x vezes y, ou xy, tá? Então, ó, tá aqui. Então, agora eu vou tornar essa expressão idêntica a essa, tá bom? Então, qual é o valor que eu multiplico por x vezes y? Que eu vou ter x elevado a 3y. O x está elevado a 1, mas ele tem que estar elevado a quanto? A 3. Então, eu multiplico por x2. A propriedade, ó, conserva a base x e soma 1 mais 2, 3. E o y está aqui, ó. Não precisa mais fazer nada. Vezes, tá? Agora, menos aqui, menos. O 4 não é fator comum, eu repeti. Menos, ó. Qual é o valor que tem x e aqui já tem x? Não precisa fazer mais nada. O y, para se transformar em y3, eu multiplico por quanto? y2. Eu quero que vocês enxerguem o quê? Que essa expressão não mudou absolutamente nada. Se eu multiplicar xy vezes x2, eu tenho essa primeira expressão. Mais por menos, menos. Se eu multiplicar xy por 4y2, eu vou ter 4xy3, ó, que é o que está aqui. Tudo bem? Tá ok, gente? Da mesma forma, eu vou fazer agora com o denominador. Vamos lá. Entre o x4 e o x, eu vou pegar quem? O x. Entre o y e o y4, eu vou multiplicar por quanto? Por y. Então, esse é o meu fator comum, gente, tá bom? Nos dois termos. xy, para se transformar em x4y, o x para se transformar em x4, eu multiplico por quanto? Por x3. Menos. O xy para se transformar em 8xy4. O 8 coloca aqui, tá? O x não precisa, mas o y para se transformar em y4, eu multiplico por quanto? Por y3. Tá ok?
Então, não mudou absolutamente nada. E observa que eu transformei uma soma em um produto. Então, eu posso agora muito bem cancelar XY com XY, já que está na forma de multiplicação. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem? Tá ok? Essa é Sim, uma sim, questão. professor, pode continuar. Tudo bem. Gente, o que é que vocês estão enxergando em relação à expressão do numerador? Vocês concordam que eu posso escrever ela da forma de x ao quadrado menos 2y elevado a 2? Mudou alguma coisa? Porque 2y elevado a 2 é 4y2. Não mudou absolutamente nada. Vocês concordam que x elevado a 3 menos 8y elevado a 3 pode ser escrito na forma de x3 menos 2y elevado a 3? Sim ou não? Porque, ó, 2 elevado a 3, 8. 8y3. Mudou alguma coisa? Não. Então, gente, o que é que eu quero, então, agora que vocês observem? Que agora no numerador eu transformei isso numa diferença de 2 quadrados. Eu vou me basear agora, ó, nessa expressão. E que o denominador vai ser uma diferença de 2 cubos. Eu vou me basear agora nessa expressão aqui. Tudo bem? Então, é uma questão mesmo de jogada. Eu adoro isso aí, porque é um quebra-cabeça. Você vai desmontando e vai aparecendo as informações. Então, deixa eu puxar um pouquinho para cá, tá bom? Então, diferença de 2 quadrados. Olha só, é essa expressão. Então, ora, eu somo, olha, ó, um com o outro. Um termo é x e o outro é 2y. Ora, eu subtraio. Então, vai ficar o quê? X mais 2y vezes quem? X menos 2y. Tá ok? Então, ó, se eu fosse fazer o produto ao quadrado do primeiro, ó, x2 menos o quadrado do segundo, que eu volto para cá. Tudo bem, gente? Eu estou simplesmente desmembrando ela. Já, não confundam, tá? Não confundam isso daqui. Deixa eu botar mais embaixo, tá? Organizado. Então, no numerador, então, ora, eu somo x mais 2y, ora eu subtraio x menos 2y. Então, como é que fica agora no denominador, já que ele é uma diferença? Então, é o primeiro menos o segundo. Então, ó, x menos 2y, tá bom? Ó, olha só, primeiro menos o segundo. Então, x menos 2 vezes quadrado do primeiro, então x2, mais o primeiro vezes o segundo. X vezes 2y vai dar 2xy. Mais quem? Mais o quadrado do segundo. O segundo não é 2y? 2y elevado a 2 vai ser 4y2. Então, mais quem? 4y2. Então, ó, observa que tudo isso aqui está multiplicando. Então, eu posso cancelar x menos 2y com quem? Com x menos 2y. E o que foi que me sobrou? X mais 2y sobre x ao quadrado mais 2xy mais 4y2. Tem alguma coisa parecida com isso? Tem? Tem. A alternativa correta dessa questão é letra A. É. Vocês vão ver, gente, que o nome disso daqui, x menos 2y, futuramente a gente vai chamar isso aí de fator de descontinuidade, tá bom? É necessário que vocês entendam logo para que a gente possa dar continuidade no nosso assunto, tá bom? Beleza, gente? Beleza? Deixa eu só destacar aqui, para vocês não confundirem. Tá? Não colocar uma coisa com a outra, tá bom? Vocês estão copiando, gente? Sim, sim, eu tô, Sim. né? Tá ok.
Podemos? Pronto. Olha só. Gente, eu queria dar um pulo aqui na quarta questão e eu queria fazer a quinta, era o alternei, era para ter alterado essas questões aqui, tá bom? É necessário que vocês saibam resolver a equação do segundo grau, tá? Gente, mas eu pergunto, por favor, liguem os microfones de vocês e me digam só sim ou não. Vocês sabem resolver a equação do segundo grau somente pela fórmula de Bhaskara ou sabem ou conhecem outro método? Eu só sei pela forma de Bhaskara. É aquela fórmula, menos b do delta b ao quadrado. Mas Eu todos também só sei vocês por ela, sabem, professor. mas todos vocês sabem resolver, não é? Não é problema nenhum resolver, não é? Não. Não, tranquilo, todo mundo sabe quem é A, B, C, tudo bem? Por quê? Porque aqui também a gente vai precisar de resolver equações do segundo grau. Eu quero que vocês primeiro e coloquem na cabeça de vocês que uma expressão do segundo grau não é um trinômio quadrado perfeito. Todo trinômio quadrado perfeito é uma expressão do segundo grau, mas nem toda expressão do segundo grau é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Para que seja trinômio quadrado perfeito, ele tem que ser transformado no quadrado da soma ou no quadrado de quem? Da diferença. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe importante, que é exatamente conseguir resolver equações do segundo grau só olhando para ela. E o que é uma equação do segundo grau, tá bom? Uma equação do segundo grau é toda expressão do tipo, deixa eu colocar aqui, ax2 mais bx mais c igual a quanto? A zero. O a sempre é o coeficiente de x ao quadrado, b é sempre o coeficiente de x e o c é igual a zero. E o que é que eu estou querendo? Eu estou querendo fatorar. Observa que eu tenho... Gente, não confunda esse meu a com 2 não, tá? Eu quero transformar essa soma de três termos num produto. E como é que ela é a sua fatoração? É a vezes x menos x', o x1, vezes x menos x2', igual a quanto? Zero. Isso aqui nada mais é do que a forma fatorada de uma equação do segundo grau, tá bom? Forma fatorada da equação do segundo grau. Então, o que é que eu quero que vocês, a partir de hoje, façam? Você já tem maturidade suficiente para entender que, nesse caso, a gente está atrás de ganhar tempo, tá? Não vamos mais aquela historinha de estar sabendo A, B, C, aquela coisa toda, não. E lhes digo, toda a equação do segundo grau, ela pode ser resolvida só olhando para ela. A gente não precisa fazer conta nenhuma para resolver uma equação do segundo grau. Mas isso é questão de prática. Como é que a gente faz isso daí, professor? Toda a equação do segundo grau, ela pode ser escrita na forma de x ao quadrado menos sx mais p igual a zero, tá bom? Toda a equação do segundo grau, ela pode ser escrita dessa seguinte forma,
onde esse S representa a soma das raízes. E o P representa o quê? O produto das raízes. O que é que o senhor está querendo dizer com isso, professor? Que eu consigo resolver equações do segundo grau só trabalhando a questão de soma e produto. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. B, x ao quadrado menos 15x mais 50 igual a zero. C, x ao quadrado menos, deixa eu ver aqui. Tem infinito número e eu me confundo aqui, procuro 2 na cabeça. Então, por último aqui, gente, atenção aqui, ó. Caramba, já é 8h30. Deixa eu ver, só concluir isso aí, a gente finaliza a aula, tá bom? Gente, o que é que eu quero que vocês observem aqui? Que esse S representa a soma das raízes, mas observa que está com um sinalzinho de menos. Eu estou dizendo que isso aqui é negativo? Não. Um sinal de menos em toda e qualquer expressão caracteriza sinal oposto. Então, toda vez, lembre-se disso. Toda vez você troca o sinal do coeficiente de x, que está associado à soma, e o termo independente, que é c, está associado ao produto, tá bom? Então, é uma questão de prática, tá bom? Como é que eu resolvo essa equação de segundo grau só olhando para ela? Seria o seguinte, galera, me digam 2 números que a soma é igual a 5 e o produto é igual a 6. Professor, aqui tem menos 5. Sempre, sempre, sempre nós trocamos o sinal. Então, 2 números que a soma é 5 e que esses mesmos 2 números, o produto entre eles é igual a 6. Quem poderia me dizer quem são esses 2 números? 2 números que a soma é... Professor, Oi. seria 2 mais 3 e 2 2. vezes 3? Pronto. Resolver a equação de segundo grau. 2 mais 3 é quanto? 5. 2 vezes 3 é igual a quanto? 6. Quem quiser resolver pela fórmula de Bhaskara, fique à vontade. Tá ok? Só isso aí, professor? Só é isso. Por incrível que pareça, é só isso. No caso, x1 seria x1, x', X', né? X duas linha. Certo. X' duas linha, tanto faz. Pode ser 3, 2, 2 e 3, se é um conjunto. A ordem não importa. Tudo bem? Ficou entendido, gente? Sim ou Ficou não? sim. Ficou sim. Pra mim ficou, né? Uma coisa. É questão de prática. Aqui é 2 números que a soma é 15, menos 15, troca o sinal. 2 números que a soma é 15 e o produto é 50. 2 números que a soma é 15 e o produto é 50. 5 e 10, muito bem. Resolveu. 5 mais 10, 15. 5 vezes 10, 50. Tá resolvido, gente. Não precisa de fórmula nenhuma. Tá ok? Não é massa, não é? A gente vai usar dessa forma, tá ok? Professor, eu posso usar Bhaskara? Pode. Pode sim, mas lhe digo que você vai perder um pouco mais de tempo, mas você não vai errar, não. É impossível. Gente, aqui, ó. 2 números que a soma é quanto? 2 números que a soma é quanto? 3 e 4. Opa, opa. Aqui, ó. 2 números que a soma é menos 7. Ah, e professor, deixa eu Dois perguntar. Então, quando tiver o sinal positivo, vai ser menos? É o oposto, sempre. Aham. Ah, Sempre a gente considera o sinal oposto. Esse menos aqui vai dar a sim. ideia de soma. Vou botar aqui, ó. É o oposto. Esse sinal de menos é a ideia de sinal oposto. Então, é 2 números que a soma é menos 7 e o produto é 12. Aqui sim, conserva o sinal.
Quem poderia me dizer dois números que a soma é menos 7 e o produto é 12? Olha só, deixa eu explicar para vocês e vou explicar mais ainda, vocês não podem perder essa dica nunca. Dois números que a soma é 7 e o produto é 12, é menos 3 e menos 4. Menos 3 menos 4, menos 7. Menos com menos. Poxa, o que foi que eu fiz? Tá? Então, ó, menos 3 menos 4, conserva o sinal, menos e soma. Menos 7, tá aqui, oposto, sinal ou troca. E menos com menos, mais 3 vezes 4, 12. Tá ok? Então, você resolve, isso é questão de prática, gente, tá? Mas uma dica que eu quero dizer a vocês. Toda vez que numa equação do segundo grau, todos os termos possuem os mesmos sinais, ou eles são todos positivos, ou eles são todos negativos. As duas raízes obrigatoriamente vão ser negativas, tá certo? Olha só, mais, mais, mais. Obrigatoriamente as duas raízes vão ser negativas. Então, você já pode até colocar aí que vão ser negativas. Agora há pouco o jovem falou que é 3 e 4. Seria 3 e 4 se fosse menos 7x mais 12. Tudo bem? Então, se você pegar uma lista, bota aí no Google, lista de equações do segundo grau, você baixa, tem aí umas listas aí que trazem umas 100. Então, você fica testando, tá bom? Ele dá até a resposta, você fica testando como soma e produto funciona. Mas tem um porém, gente, tá certo? Essa técnica só funciona se o valor de A for igual a quanto? A 1. Vocês perceberam isso? Tá? Então, nesse caso aqui da letra D, não é 1. E aí, o que é que eu faço para tornar isso igual a 1? Ah, professor, divide tudo por 2. Ah, dividindo tudo aqui por 2. Vou fazer aqui e vou apagar. Então, vai ficar x2 menos 5x sobre 2 mais 3 sobre 2 igual a 0. Quero ver quem é que me diz quem é dois números que a soma é 5,5 e o produto é 3 sobre 2. Dá trabalho. Então, desse jeito aí, ó. Ah, professor, então resolve com Bhaskara? Não, 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 não. Você está assistindo aula com o Jorjão. Então, você vai lembrar disso aqui, por favor, não divulguem para muita gente. Toda vez que o valor de A for diferente de 1, nesse caso A é quanto? 2, B é menos 5 e C é 3. Você vai pegar o valor de A e vai somente multiplicar pelo valor de C. Ficando o quê? X ao quadrado menos 5x mais 2 vezes 3 é igual a quanto? 6. Isso aqui é igual a quanto? 0. Aí o que foi que eu fiz? Transformei o coeficiente de A em 1. E aí você pergunta, já fizemos até ela aqui na letra A, coincidentemente. Dois números que a soma é 5 e o produto é 6. 2 e 3. 2 mais 3, 5, 2 vezes 3, 6. Só que 2 e 3 é dessa equação. Eu quero ela? Não, eu quero essa de cima. Então, eu pego o valor de A, que no caso é 2, e divido aqui, ó. Tanto a primeira quanto a segunda. Então, x1 vai ser 2 dividido por 2, 1. X do Arlinha vai ser 3 sobre quanto? 2. Então, as raízes dessa equação vai ser quem? 1 e 3 sobre 2. Então, lhes digo que funciona sempre. Então, é questão de prática, tá ok? Então, gente, maravilha. Baseado nessas questões aqui, a gente vai responder a quinta questão, onde ele diz o seguinte: fatore as seguintes equações. Para fatorar, eu preciso de quem? Das raízes. Então, aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, essa aqui a gente já fez, né, ó, 2 e 3. Então, é A, então vai ficar A, né, 1, então vai ficar, ó, o A, né, 1, ó, A vezes X menos X, linha X menos X do ali. Então, vai ficar 1 vezes X menos 2, vezes quem? X menos 3. E o multiplicado por qualquer expressão é a própria expressão. X menos 2 vezes X menos 3. Então, gente, observa que eu transformei uma soma de três termos num produto. Se eu multiplicar
cada termo do primeiro por cada termo do segundo, eu volto para cá. X vezes x. X ao quadrado. Mais por menos, menos. X vezes 3. 3x. Menos com mais, menos 2x. Menos com menos, mais. 2 vezes 3 é quanto? 6. Juntando, x ao quadrado menos 3x menos 2x menos 5x mais 6. Olha, ó, eu volto para cá. Não é meu objetivo, tá bom? Então, fatorar, vou apagar aqui, tá? Vai ficar gravado no vídeo. Então, fatorar, lembre-se que é transformar uma soma em um produto, tá bom? Olha só aqui, ó. Como é que fica as raízes dessa daqui? Vamos só descobrir as raízes, vocês complementam aí, continuam. Dois números que a soma é 3 e o produto é menos 10. Quem seriam, gente? X1 e X2? Ou X' e X2'? Dois números que a soma é 3 e o produto é menos 10. Uma dica, se o produto é negativo, é porque elas têm opostos, uma positiva e uma negativa, para ficar menos por mais, menos. Então, aí já dá para a gente matar. Quem poderia me dizer dois números que a soma é 3, positivo, e o produto é menos 10? Vai ser 5 e menos 2. 5 menos 2, 3. Mais por menos, menos. 5 vezes 2 é 10. Então, como é que ficaria aqui? O A é 1, vai ficar x menos 5, vezes x menos, da fórmula com esse menos, fica o quê? Mais 2. Tá bom? Então, tá fatorado, tá ok? Então, gente, já passou aí 10 minutos da nossa aula, tá bom? Foi proveitosa, viu, gente? Eu diria que foi bastante proveitosa, porque tudo isso daqui nós iremos utilizar. Deixa eu voltar aqui para olhar para vocês. Pará. Então, galera, essa foi nossa aula de hoje, tá bom? Estou lá no grupo. Deixa eu desligar. Ninguém sabe. Eu vou só cancelar aqui a aula, porque não interessa mais.